Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Alegria para nós estarmos juntos mais uma vez, para adorar o nome do Senhor. Que isso possa ser constante. Que não seja apenas quando nós estamos aqui, transmitindo uma mensagem, falando, mas que sua vida seja uma eterna adoração, uma constante adoração ao Senhor. Porque assim vai ser na eternidade. E eu quero nesta noite, nesse dia em especial, compartilhar com você algo que está no Salmo 139. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, abre o Salmo 139, vou ler do 1 ao 10. Esse texto é um texto que muitos de nós conhecemos, muitos já leram, com certeza, inclusive alguns com certeza ficaram assustados com esse texto, mas é um texto que fala de um Deus que cuida, de um Deus que ama, de um Deus que olha para mim e para você com expectativa de encontrar em mim e em você aquilo que Ele quer encontrar. Não aquilo que o mundo tenta colocar em nossas vidas, mas o Senhor é um Deus que está sempre com o olhar voltado para mim e para você. Olha só o que diz o texto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cerca por detrás e por diante puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento para mim é maravilhoso, tão alto que não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu lá estás. Se fiz no inferno, no mais profundo, a minha cama, eis que até ali tu também estás. Se tomo as asas da alvorada, se tomo as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali, a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Queridos e queridas, como eu falei um pouquinho antes, esse salmo, essa música, essa canção tão bem escrita, diz para mim e para você, de um Deus que tem constante olhar para mim e para você. Nós estamos diante de um texto que fala de um Deus que nos ama. Quem tem criança pequena, que já teve criança pequena, sabe disso, o nosso cuidado, até o silêncio da criança, ele nos preocupa, porque pode ser um sinal de que algo possa estar errado. Nós estamos constantemente vigilantes, nós dormimos menos, nós cuidamos mais, nós prestamos mais atenção nelas, nosso olhar está viciado, inclusive nossos ouvidos estão viciados sobre isso. E a palavra de Deus, o salmista diz para nós que o Senhor é assim, o Senhor tem um cuidado conosco extremo, o Senhor tem um cuidado comigo e com você, maior que nós conseguimos descrever. O cuidado dele, ele fala que até esse conhecimento do Senhor, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós estamos necessitando nesse momento, Deus sabe tudo. Mas Ele quer que nós também cheguemos a Ele, que Ele procura em nós, que nós sejamos esse também adorador, essa pessoa que faz o culto ao Senhor, que entrega a vida, que entrega a sua adoração, que para um tempo para poder dedicar-se ao Senhor, dedicar a Ele com toda a nossa vida, nosso espírito, nossa alma, nosso sentimento, nossos dons, nossos talentos e tudo que nós temos, e adore em espírito e em verdade. O Senhor sabe aonde você está aí. O Senhor sabe o que você está fazendo. O Senhor sabe aquilo que está no seu coração. O Senhor sabe aquilo que você vai entregar para Ele hoje. Mas então para que entregar? Porque você foi criado para isso. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para ser um servo, uma serva do Senhor. Alguém que o adore em espírito e em verdade. O Evangelho de João vai dizer isso. Deus procura verdadeiros adoradores que o adora em espírito e em verdade. O olhar do Senhor é para encontrar em mim, encontrar em você uma adoração genuína, um homem e uma mulher que serve o Senhor, que vive a palavra dEle e que procura, pelo menos se esforce para viver a palavra dEle. Quero orar com você. Em seguida, cantaremos louvores, mas nós vamos orar, pedindo ao Senhor para nos abençoar, para nos direcionar, para nos dar um ambiente de adoração, que a nossa casa se torne a nossa igreja, que a nossa casa se torne o local da manifestação da glória do Senhor. Feche seus olhos, na liberdade do Espírito, coloque a mão no seu coração e fale com o Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse dia.
te agradecemos porque o Senhor está conosco, te agradecemos porque o Senhor não falha conosco. E no nome de Jesus eu quero entregar neste momento, ó Pai, as nossas vidas, para que dos nossos lábios, da nossa reunião familiar, do nosso momento que nós estamos juntos, possa subir ao trono da glória, Senhor, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, a verdadeira oração, o verdadeiro sentimento, ainda que o Senhor já sabe, nós queremos expressar, porque isso nos edifica e nos leva para mais perto do Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar as nossas vidas nessa noite, que o Espírito Santo esteja tocando as nossas vidas com poder e graça, pois nós precisamos de Ti, e em nome de Jesus, queremos Te dar liberdade na nossa casa. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, e nos leva, Senhor, ao mais próximo de Ti, que o Senhor quer que nós estejamos, que nós possamos olhar e ver, ó Pai, a Tua glória, que nós possamos sentir o Senhor, como diz o livro de Isaías, que a glória do Senhor permeia a terra. Por isso, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra nos nossos corações, muda as estruturas que precisam ser mudadas, muda, Senhor, as coisas que precisam ser mudadas, e em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, tudo que nós vamos fazer é para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor com a canção. Boa noite a todos. Quero saudar os irmãos que estão em casa, estão recebendo essa oração, recebendo essa bênção. Quero que escutem essa música e pensem e reflitam sobre a letra dela. De quando Jesus coloca a nossa vida, quando coloca nas nossas mãos a força que a gente tem para vencer e para suportar os desafios. Porque cada vez que temos um desafio que é imposto por Deus, se a gente trabalhar esse desafio, só temos a crescer. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrires o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover-me sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deixa Deus agir. Deixa Deus dar o pão. Deixa Ele dar o sustento que você precisa. Deixa a aprovação acontecer. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim
abrires o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover um sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou e nisso Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou e nisso Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. Entrega todo o trabalho a Deus. Deixa Ele agir na tua vida. Deixe Ele modificar o teu viver. Deixe Ele fazer o que é da vontade dEle, que é te trazer para os braços dEle, para cuidar. Deus está aqui para nos proteger, para nos consolar. Essa música, Deus dá a oportunidade de entender que o propósito dEle é que confiamos, é que entreguemos toda a nossa vida nos braços deles e simplesmente descansemos. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus, quando dá o dom de uma pessoa, de um servo, de um criador dele, para tocar, para cantar, o dom de compor, é porque ele quer passar essa mensagem. Ele quer passar o que ele quer dizer. Então, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Amém, glória a Deus por esse louvor, por essa adoração, por essas canções, pelas músicas que foram cantadas. Queremos, em nome de Jesus, dia após dia, que você esteja adorando o nome do Senhor, que você possa sentir o toque do Deus vivo, aquele que é o nosso Deus, e em nome de Jesus, que você possa desenvolver cada vez mais esse dom da música para glorificar o nome do Senhor. Hoje nós queremos compartilhar com você a palavra da noite. Nessa palavra está no livro de Romanos, essa palavra está no livro de Romanos, vou pedir para você abrir, no capítulo 12, eu vou ler apenas os versículos 1 e 2, é um texto muito conhecido, texto muito bom, um texto maravilhoso, um texto que nós precisamos de marcar nas nossas vidas, Bíblia, e visitá-lo cada dia, pelo menos uma vez por semana, porque isso faz parte do cotidiano das nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1. Você, boa parte de vocês que estão me ouvindo ou assistindo nesta hora, sabe do que eu estou falando e conhece esse texto. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor para a minha vida, para nossas vidas, para todos nós, para você que está aí me assistindo, para a sua família e para a edificação do corpo de Cristo. Quero orar com você para meditarmos nesse texto, nesta palavra tão importante. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é edificante, ela transforma e ela renova. Te pedimos que o Espírito Santo esteja trazendo a nós nessa hora a revelação que Ele gostaria de trazer e que nós possamos ser transformados, edificados, possamos experimentar as grandezas dos céus aqui nessa terra, enquanto nós estamos vivendo
e até nós entrarmos na eternidade. Para honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, texto de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, lida nesta noite, traz para nós uma grande reflexão. E eu quero rapidamente aí tentar expor para você, para nós, refletir junto com você nesta palavra, nesse entendimento que Paulo procura levar aos romanos naquela época, à igreja de Roma, ao povo que estava em Roma, e também, com certeza, com a permissão de Deus, chegou até nós. Essa palavra não é só para romanos, não é só para a igreja de Roma, é para você hoje, é para mim, é para você. Queridos, o Paulo começa aí com uma instrução, trazendo em todo o capítulo, em todo o livro de Romanos, uma grande instrução doutrinária para a vida da igreja, trazendo para a igreja algo que era necessário para o cotidiano das suas vidas, o entendimento de que era ser uma vida cristã, do que era ser uma vida com Deus, do que era ser uma vida na presença de Deus, do que era ser uma vida distante das tentações e do mover do mundo e da intenção que o mundo tem de nos tragar. Hoje eu estava ali olhando algumas coisas que me chegam pelas redes sociais e estava vendo alguma coisa, alguma notificação, uma postagem no Facebook, e essa postagem dizia: pais, cuidado com o que o Face, ou não só o Face, né, as postagens, os vídeos, as grandes mensagens, né, ou melhor, a intenção, né, de influenciar os nossos filhos com coisas que fogem daquilo que nós cremos, que nós acreditamos, ou que molda essas pessoas, as nossas crianças, né. No caso da postagem, era um alerta que pode trazer transtornos, trazer problemas noturnos, trazer peso espiritual, trazer algo que pode prejudicar muito na educação e no comportamento das nossas crianças. Essa é a grande desvantagem, né, que nós temos também aí nas redes sociais, mas não só nas redes sociais, né? É uma porta aberta e que nós precisamos de cuidar. E o Paulo, já naquelas épocas, muitos anos atrás, fala isso com a igreja. E eu acho tremendo nesse texto que ele chama a atenção do povo. Ele vira para a igreja e fala: eu rogo, ou seja, eu oro fervorosamente, eu clamo a Deus pela vida de vocês, romanos, igreja do Senhor. Eu estou clamando pelas misericórdias, para que Deus tenha misericórdia de vocês e abram os olhos, abram os entendimentos, abra a compreensão, abra que o Espírito Santo os conduza na direção certa, para que vocês experimentem coisas extraordinárias dos céus, para que vocês experimentem o que realmente é ser um culto. E havia uma preocupação do que era ser um culto, um sacrifício de culto racional, né? O sacrifício vivo da igreja. Havia uma certa distorções naquele tempo, era oferecer o vosso tempo, oferecer o culto presencial, oferecer, hoje nós não podemos fazer isso, oferecer algo que vai além das nossas religiosidades, além dos nossos costumes, dos nossos hábitos, dos nossos, muitas vezes cheio de picuinhas, daquelas coisas: só faço se for assim, só aceito se for assim, só ouço se for pregador tal, só gosto do louvor quando é a pessoa X ou a pessoa Y, quando é o cantor tal ou o cantor. É lógico que isso é muito bom, né? Ouvir pessoas com certa qualificação, com certo reconhecimento local ou nacional, isso é muito bom. Mas Paulo está chamando para que a pessoa pense a partir dela como tem sido o culto. Como tem sido o culto que ela oferece ao Senhor, como tem sido a dedicação que ela tem para cada culto, para cada momento que ela vai estar na igreja, para cada célula que ela vive, para cada tempo de oração que nós dedicamos na semana. Sacrifício é você parar tudo, e nós somos tentados o tempo inteiro. Hoje é muito mais difícil isso, nós precisamos fazer um sacrifício muito grande, porque nós temos aqui na mão um aparelho celular que está o tempo inteiro, enquanto eu estou pregando para vocês, estou vendo aqui uma propaganda aparecendo para mim na minha frente, constantemente uma oferta para compra, sem falar em outras coisas mais que existem, né? Que são pecados que podem trazer para nós oferta
que não tem nada a ver com o culto, e que, muito pelo contrário, pode nos levar para os caminhos tortuosos. Queridos e queridas, nesse mundo que nós vivemos hoje, talvez muito mais complexo e muito mais cheio de informação, muito mais cheio de coisas a oferecer, nós precisamos de parar para pensar como que nós lidamos para oferecer o nosso culto racional a Deus. Eu sei, e vou dizer algo aqui que você talvez possa assustar, mas por muitas vezes, desde a hora que esse culto começou, você que está aí na sua casa, já levantou várias vezes, já foi comer alguma coisa na geladeira, já fez alguma coisa que você foi tentado fazer. Mas se você estivesse aqui na igreja, talvez o máximo que você tinha ido, ou você tinha segurado, era de ir ao banheiro. As tentações, elas começam nos pequenos detalhes. As tentações, elas começam nas mínimas coisas. E eu acho tremenda essa posição de Paulo, de falar que ele mesmo, ele entendia isso, ele compreendia, e agora ele em si colocava diante de Deus para que a igreja tivesse esse tempo reservado, tivesse esse tempo exclusivo, esse tempo de experiência, de experimentar aquilo que Deus está falando, enquanto nós estamos ouvindo a palavra, enquanto nós estamos ouvindo alguém cantar, enquanto está acontecendo o culto, enquanto está acontecendo tudo, né? E também não só isso, nas nossas devocionais, né? Nós pararmos exclusivamente, desligarmos tudo e dizer: agora eu estou apenas disponível para o Senhor. Culto racional é entregarmos: agora eu sei o que eu vou apresentar para o Senhor. Eu costumo dizer, nós precisamos de sermos específicos naquilo que Deus tem para mim, ou naquilo que eu quero diante do Senhor, nas minhas orações, nas minhas devocionais, nas minhas buscas, nas minhas intercessões, nos momentos em que eu estou separando para o Senhor. Eu preciso de separar, que quando ele fala de santidade, santidade é alguém separado para o Senhor, não é uma imagem, não é nada disso. Nosso sacrifício hoje, Deus espera de nós que nós tenhamos um culto sério, uma pessoa que dedica ao Senhor, e racional também, queridos. Muitas vezes nós somos tão relapsos, e naquela época existia um grupo que os pagãos, culto pagão, ofereciam um culto completamente aos deuses dele. Paulo estava preocupado com isso, aos deuses dele de qualquer forma, uma coisa sem pé, sem cabeça, um texto sem contexto, né? Uma idolatria, algo que não tinha nada a ver, um culto a tudo que se possa imaginar, e não tinha sentido. E Paulo estava preocupado e despertando a igreja, para que elas entendessem realmente qual era o verdadeiro sentido, ao verdadeiro culto que se apresentava ao Senhor. Então, isso é para mim e para você. Nós temos hoje, né, muitas coisas que desviam a nossa atenção, muitas coisas que nós queremos fazer, em um tempo que nós precisamos de inovar, reinventar e de sermos criativos. Por exemplo, esse tempo de pandemia, tivemos que fazer vários formatos de culto das nossas casas. Estamos tendo que transmitir um culto que acontece, né, no curso da semana. Temos que transmitir um culto que vai para um canal do YouTube que nós não estamos acostumados. Tivemos que criar, que inventar, que comprar câmeras, comprar computador, que mexer na disposição do altar, mexer, né, na disposição física daquilo que nós estamos vendo. Tivemos que fazer, escalar pessoas em horários diferentes ou em locais diferentes para poder fazermos os nossos louvores, fazermos os momentos do culto. Então tudo isso nós podemos fazer, mas tudo isso tem que ter razão, tem que ter motivo. E a razão que você também pode estar perguntando: o que eu tenho a ver com isso? Você precisa de ter motivo para cultuar ao Senhor, e de entender os motivos. E um deles é porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Um deles não é porque a igreja não está aberta que você não pode, não deve cultuar. Aí sim que você deve cultuar mais ao Senhor. Racional é entender o que você está fazendo. Por que eu estou fazendo? Por que eu faço isso? Porque Deus me ama.
porque Deus sacrificou o seu filho. Isso, na verdade, se nós comparamos, não é sacrifício, não tem nenhum peso em relação àquilo que nós recebemos do Senhor. Pelo contrário, deveria ser gratidão, deveria ser alegria, deveria ser algo extraordinário para nossas vidas. E o versículo 2 em diante, ele vai dizer assim: não sedes conformado. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, com este mundo, não ser conformado com o padrão do mundo. Eu gosto da palavra conformado, de entender a palavra conformada a partir da forma que Paulo está especificando, da forma que a gente toma, da forma que vai sendo impregnada. Se você vai em um templo, você vai ver ali um objeto. Um exemplo é essa mesa. Essa mesa um dia era uma árvore, e essa mesa tomou a forma de mesa. Se nós olharmos aqui que estou mais perto, existem tábuas que foram cortadas, contornos que foram formatados sobre isso, e ela se tornou essa mesa linda, maravilhosa, que nós usamos para os aparatos da igreja e também para a especificação, para nós servirmos a nossa ceia, montarmos a nossa ceia. Então, um formato que atrai os nossos olhares, provavelmente de uma árvore, a gente quer crer nisso, que ela podia já ser usada, que já não estava mais, não foi derrubada de um modo legal, assim a gente crê, mas quando nós entendemos, quando nós olhamos para nossas vidas, o que isso tem a ver? A gente que lida muito com os adolescentes, com os jovens, com familiares, adolescentes, e com a linguagem de hoje, a gente fica preocupado às vezes com algumas frases, com algumas palavras que eles dizem, inspiram, as nossas antenas estão sempre ligadas naquilo que eles estão falando, nossas crianças, é umas palavras que a gente percebe que não tem nada a ver com a Bíblia, mas são palavras que é uma linguagem deles, e até onde isso pode ser prejudicial, até onde isso pode estar na vida do jovem, está na vida do adulto, está na vida da igreja, até onde nós estamos tomando formato mundano e deixando ser levado por situações externas que podem atrapalhar, podem tirar de nós a razão. Seja isso, eu quero que você pense na vida pessoal, que forma nós temos de ser cristão, que forma nós estamos tomando como servos e servas, como corpo de Cristo, que forma nós estamos amando as pessoas, que forma nós estamos recebendo este amor das pessoas, da comunidade, da igreja, da família, do pai, da mãe, do namorado, da esposa, do filho, que forma nós temos recebido ou temos dado este amor? É uma forma mundana ou uma forma bíblica, uma forma doutrinária, uma forma específica que vem do padrão de Deus para a vida da sua família, da sua casa? Não permita, Paulo vai dizer isso: eu clamo, eu rogo, eu intercedo, eu chego diante de Deus em desespero, porque eu não gostaria que a igreja de Roma tomasse o formato que o mundo está oferecendo. Você já imaginou? Tem hora que a gente assusta, tem hora que a gente fica completamente transtornado quando a gente vê os padrões que o mundo quer oferecer, os padrões que as redes de televisões, muitas vezes das redes de comunicação, não só de televisão, quer oferecer. O formato que o mundo oferece é danoso, é mundano e vai ficar neste mundo. Nós, como cristãos, precisamos de influenciar. Como nós temos passado para frente, como nossos filhos veem a igreja, como nossos netos, nossos pequenos do convívio, seja sobrinho, seja irmão, seja filhos, seja vizinhos, como que ele vê? O que nós temos transmitido? O que nós estamos formatando também nas pessoas? Nós somos transformados conforme o padrão da Bíblia, conforme o padrão de Jesus, e estamos formatando outras pessoas também do mesmo formato que nós entendemos que Deus nos formatou. Nós somos hoje resultado de muitas pessoas que impregnaram em nossas vidas a palavra de Deus. Somos resultado de alguém que, principalmente de pessoas que já partiram, que estão entre nós, que deixaram, que nos moldaram, que trataram o nosso caráter, trataram nossa vida, trataram o nosso comportamento.
nos deixaram, pelo menos com essa forma que nós temos hoje. E eu tenho certeza que muitos de nós, assim como eu, você deve sentir falta de pessoas que foram referencial, inspiração de Deus para a sua vida e que tornou a pessoa que você é hoje. Paulo nos alerta: não vos conforme, não aceite, não permita, não deixe que palavras, que modelo, que modismo, que formatos mundanos, que coisas que não vêm da palavra, não vêm das doutrinas bíblicas cristãs, moldem a sua vida. Você pode até conviver no meio delas, mas você precisa de estar tão pronto para isso, você como crente, especialmente, de influenciar as pessoas, ao invés de ser influenciado. E não ser desconformado, não aceite, não permita que ele vai minando a sua vida, que o mundo mine a sua vida. E a palavra seguinte, ela diz para nós algo extraordinário, algo fantástico, né? As falas de Paulo no versículo 2, mas transformem, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Queridos, tem algo que é difícil de renovar. Eu disse um dia, eu acho que tem coisas que nos assustam, né? Nós temos uma época da nossa vida, principalmente na fase pequena, né, que nós temos maior facilidade de ser moldado, de aprender, de receber informação, de acolher informação, de gravar as coisas na nossa mente. E um dia, quando nós ficamos mais adultos, nós vamos ficando meio viciado em determinadas coisas. Eu hoje olhei para um celular antigo que eu tinha em casa, e eu olhei para ele e falei assim: gente, esse celular não tem muitos anos, deve ter uns 2 ou 3 anos atrás. E eu fui tentar mexer nele, já não funciona mais. Falei, mas está tudo o contrário do que eu penso hoje, né? Tá tudo, os botões são diferentes, tem 1 ou 2 botões, mas são diferentes. E eu tive dificuldade de encontrar ali, né, o botão de ligar o celular, porque ele era do outro lado, era de outro jeito que ele era ligado, diferente dos que nós temos hoje. Apenas 5 anos atrás, ou menos, não tem isso não, uns 3 anos atrás. Então, eu tive dificuldade de voltar, de deixar com que a transformação, né? Vamos pensar nisso, voltasse a um tempo atrás, há meses, há anos atrás, de lembrar, de relembrar, porque eu estou viciado em ligar o aparelho que eu tenho. Está vendo como que nós precisamos de transformação? Eu tenho certeza que isso acontece com você. Você leva tempo. Mas quando nós levamos tempo e temos a facilidade e a aceitação dessa transformação, isso é melhor. Isso é fácil, né? De nós entendermos, de nós nos aceitarmos, de nós sermos moldados. E quanto mais velho nós vamos ficando, mais temosos, mais difíceis, infelizmente, mais viciados a gente vai ficando. Estou falando baseado na minha experiência. Então, outro dia, eu cheguei no colégio do Levi, e o professor de inglês começou a falar inglês com ele, e de repente eu olhei para o lado e falei, gente, mas é meu filho que está falando inglês assim mesmo? Com a facilidade, uma comunicação, o professor perguntava dentro da linguagem, é claro, da limitação dele, mas eu falei, gente, não tinha 6 meses, não tinha 6 meses que ele estava pegando aula 1 vez por semana de inglês, e ele já tinha essa facilidade, essa habilidade. Então, queridos, a transformação da mente, nós precisamos de exercitá-la constantemente. Nós precisamos ser transformados, não só tomarmos forma, mas sermos transformados pela renovação da mente. E o que seria essa renovação? O que tem a ver essa renovação comigo? Eu sou crente há muito tempo, ou que eu tenho a ver, se eu não tenho nada a ver com a igreja, por que eu estou ouvindo isso? Queridos, as coisas, a palavra de Deus diz que ela é viva, que ela é eficaz, que ela se renova a cada dia, que ela se renova a cada manhã, as suas misericórdias, e nós precisamos de pedir ao Senhor isso. Nós precisamos ser renovados, nossa mente que tem que ser renovada a todos os momentos, para entender, para vivenciar, para aprender do Senhor, aprender aquilo que Deus quer falar a mim, aquilo que Deus quer falar a você, aquilo que Deus quer mostrar para você. Porque senão nós vamos ficando numa rotina, numa mesmice, né? O mundo de hoje exige atualização, e nós precisamos de tomar cuidado
para não termos a forma do mundo, mas sermos cristãos e cristãs que acompanham o progresso, mas pauta tudo na palavra do Senhor. Eu posso viver aquilo que Deus tem para mim nesses dias, e não posso permitir que o mundo me formate, mas que a palavra de Deus me dá a permissão para viver nos tempos que se chama hoje. Eu preciso de ter uma renovação constante da minha mente. Eu preciso de renovar o meu entendimento da palavra. Eu já li a Bíblia 10 vezes, eu faço parte da escola dominical há muitos anos, eu também. Eu já li a Bíblia várias vezes. E hoje eu ouço muitas vezes a Bíblia. Eu preciso de entender que às vezes a leitura, ela é muito importante. Mas sempre que eu estou dirigindo, eu estou passando por algum lugar, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. E eu ouço ela toda. Eu ouço todos os anos, pelo menos, se eu não consigo ler. Quero lê-la. E preciso de ler com perspectiva diferente. Eu já sei o que esse versículo disse. Eu já sei o que o pastor está falando. Isso aí o pastor está falando para mim. Queridos, não é para mim não. Não é para você não, é para mim também. É para você também, mas é para mim também. Estou falando para nós. Nós temos uma capacidade extraordinária. Nós temos um potencial extraordinário que nós não podemos aniquilar aquilo que Deus tem e espera de mim e de você. Isso é algo extraordinário. O processo que Paulo está pedindo, clamando, é o melhor que Deus tem a oferecer. Pastor, é nada, eu não posso parar com algo que eu gosto, bebidas, né? E outras coisas mais, sexo ilícito e outras coisas mais, que você pode estar envolvido, você que está nos ouvindo, corrupção, enfim, teimosia. Eu não posso parar de fazer as coisas que o meu corpo exige. Isso é sacrifício. Pode ser o seu sacrifício. Insignificante aquilo que Jesus passou por você na cruz do Calvário. Sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício de alguém que separa, que não quer misturar, de alguém que não permite que as coisas se tornem cada vez mais mundanas na sua vida, e tomar a forma. E isso vai fazendo com que nós vamos tomando a forma do mundo entre nós. Então, meu querido, a renovação, ela traz para mim e para você do conhecimento da verdade. E muitas vezes esse conhecimento, quando nós temos uma mente renovada, não é algo que simplesmente que nós aprendemos na escola dominical, mas que o Senhor fala direto no nosso coração. Também na escola dominical, pode ser que Deus fale, mas Ele fala direto no seu coração. Ele marca a sua vida, Ele marca você. E Paulo fala dessas coisas, queridos, quando a gente faz a leitura da vida de Paulo, quando nós lemos aquilo que ele experimentou como missionário, como alguém que viveu na igreja. Eu lembro de uma época que o irmão falou assim: homem de Deus era Paulo. Eu falei: explica para mim. Ela disse: o cara morreu pregando o evangelho. A maior parte das cartas dele foi dentro da cadeia. Foi para igrejas que estavam em crise, e ele teve coragem de dizer para a igreja aquilo que ela precisava ser dito. Ele teve coragem de falar quem era Deus. Ele viveu a experiência com o Senhor. E sobretudo quando ele morreu, ele estava na cadeia, e a cabeça dele foi decapitada, e ele sabia disso, e ele sabia que isso aconteceria com ele, mas ele não negou a Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo os historiadores, quando Paulo foi para ser decapitado, ele foi cantando, e até o momento em que ele foi colocado na guilhotina para a cabeça ser cortada. Eu entendi o que ela quis dizer, falei: sim, graças a Deus. Mas Paulo sonhava com a igreja, sonhava com que aquela igreja experimentasse a graça do Senhor de maneira sobrenatural. Sonhasse que aquela igreja afastasse das coisas ruins, das coisas mundanas, das coisas que atrapalhavam a presença de Deus, atrapalhavam o mover de Deus, das coisas que pudessem afastá-las da presença do Senhor, e não permitisse que o Senhor os moldasse conforme o caráter, conforme a doutrina, conforme a palavra, conforme os costumes da Bíblia, conforme aquilo que Jesus ensinou para a igreja dele. E ele clama: rogo-vos, suplico-vos, eu oro, eu imploro ao Senhor, rogo aos irmãos, pelas compaixões de Deus, que vocês possam entender que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus que te ama, que Deus é um Deus que te exorta, que Deus é um Deus que quando vê que você está no caminho errado, está tomando atitude errada, Ele vai pegar você para a orelha e falar: é aqui,
Ele vai usar alguém para fazer isso. Vai usar o pastor, vai usar o pai, vai usar a mãe, vai usar o líder de célula, vai usar um amigo, vai usar o seu colega de trabalho. Mas Ele vai te alinhar, Ele quer te alinhar. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque conforme o que Paulo diz, ele diz assim, para que vocês experimentem aquilo que eu experimentei. Para que vocês experimentem. Depois de serem transformados pela renovação da vossa mente, vocês podem experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vossas vidas. Meu irmão, minha irmã, tudo isso, todo esse culto, todo esse sacrifício, toda essa oração, que hoje muitas pessoas, orem por nós. Eu sempre termino os cultos terça-feira falando, orem por mim, eu preciso das suas orações, eu preciso de experimentar de Deus. Eu preciso experimentar a boa vontade de Deus, porque ela é melhor que o carro novo que eu sonho, porque ela é melhor do que a igreja cheia que eu sonho, ela é melhor do que as minhas vontades, que as minhas vaidades, ela é melhor do que as intrigas que muitas vezes eu tenho que apaziguar. Ela é melhor do que tudo que eu já vivi de bom, ela é melhor do que todas as viagens, todos os conhecimentos, todas as reflexões, todas as coisas que eu já fiz na vida. A vontade de Deus é a melhor coisa que o ser humano pode experimentar. A vontade de Deus é a melhor alegria que você possa experimentar. Se você acha que prazeres, se você acha que o que você já viveu como recursos financeiros, ou como experiências pessoal, ou como vidas desregradas, ou como bebida, ou como prostituição, ou como outras coisas, isso é bom. Isso não é nada em relação àquilo que Deus fez, aquilo que Deus quer te dar, aquilo que Deus quer colocar na sua vida. Se você acha que essa igreja, ou que outras igrejas, você vive em uma outra igreja, você vai em outra determinada denominação, ou outra igreja que está vivendo uma experiência com o Senhor, Deus quer te dar isso aqui, Deus quer mostrar isso para você dentro da sua igreja, dentro da sua casa, porque aquele povo que está vivendo essa experiência, está vivendo algo dentro das suas casas, está sendo transformado dentro das suas casas, dentro das suas famílias, dentro do local onde eles estão orando, estão jejuando, estão lendo a Bíblia, estão sendo transformados, não deixando de ser conformados pelo mundo, não deixando de ser, de alguma forma, pressionado e aceitando as pressões do mundo. Queridos, Deus tem para você, Deus tem para nós a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Perfeita. Nós hoje vivemos um mundo cheio de perfeccionismo. Hoje eu estava ouvindo uma palavra e achei interessante. O pastor Ricardo Agreste falou em uma das palavras do webinar metodista. Ele falou assim: nós tivemos uma pandemia do coronavírus e uma pandemia de selfies. Eu falei, que isso? Que coisa estranha. Nós estamos usando selfies, eu estou acabando de fazer uma selfie, E ele falou assim, isso era 40, não sei quantas lives e selfies não lives, que nós fazíamos. E nós entendemos que isso não foi aquilo que nós precisávamos exatamente, não foi aquilo que realmente o povo queria ouvir. O povo está carente de nós, está carente de Deus, está carente da perfeita vontade, da agradável, está carente de que nós experimentamos, levamos as nossas experiências com o Senhor, levamos a nossa vivência diária. E Deus através de Paulo fala que nós precisamos experimentar a perfeita vontade. Querido, tem coisa melhor do que você viver a perfeição? Tem coisa melhor do que você viver um momento, você concluir um trabalho, você concluir uma faculdade, você concluir um relacionamento, você viver uma relação perfeita com uma pessoa, uma amizade do jeito que Deus manda. Perfeição é você terminar uma obra que você sonhou, um projeto que você sonhou, que aconteceu todos os detalhes conforme você planejou, e isso aconteceu detalhadamente. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para mim. Perfeição é você terminar o dia, embora você tenha necessidade de fazer algumas ações, que possa
contrariar a sua vontade, recuar, né? Ter que exortar, mas você entender que fez aquilo dentro da vontade do Senhor, que é o melhor que você tinha para fazer naquele momento. A perfeita vontade de Deus é melhor do que a maior coisa que a coisa que nós achamos que é mais importante, que é mais perfeito que você faz. É a obra de arte mais preciosa que talvez você possa ter imaginado, ela não vale a perfeita vontade do Senhor. Paulo ora, primeiramente ele ora, ele apresenta para a igreja, apresenta para Roma essa situação, e a gente vê que Paulo ele estava sonhando com uma igreja que vivesse aquilo que ele experimentava na presença do Senhor. Eu sempre digo isso para vocês. Eu tenho minhas dificuldades, tenho minhas lutas, tenho minhas preocupações, tenho família, tenho filhos, preocupações às vezes com eles. É muito difícil nós educarmos filhos, até mesmo porque nós vivemos um tempo completamente diferente do que nós fomos educados. Mas eu tenho dito para o Senhor, que eu louvo a Deus porque tudo que eu sonhei, tudo que eu pensei, eu não coloquei as minhas vontades em primeiro lugar. E cada coisa que eu sonhei, e eu até brinco, eu sonhei pequeno, Deus fez para mim. Eu quero sonhar mais alto, eu quero entender, eu quero viver, eu quero apresentar cada dia mais o meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Eu quero ser separado, ser santo. Eu não quero conformar, não quero tomar a forma do mundo, mas eu quero também, ser transformado cada dia. Queridos, existe um tempo que nós precisamos de muita transformação. E tudo isso que eu quero que aconteça na minha vida, exclusivamente agora. Às vezes eu olho para algumas coisas que estão acontecendo em algumas igrejas, células sendo multiplicadas, o evangelho sendo pregado, pessoas ligando para idosos, falando, conta para mim uma história. O smartphone parou de ser usado em algumas igrejas, e ficou as linhas telefônicas, e eu queria ouvir uma história. Você pode contar para mim uma história? Nós precisamos de transformação. Nós precisamos experimentar a grandeza do Senhor mesmo nesse período. Vale a pena tudo isso que está sendo dito? Vale a pena entender a agradável vontade do Senhor? Vale a pena deixar tudo para servir ao Senhor? Eu tenho uma alegria muito grande de um dia ter abandonado uma carreira e viver para o Senhor. E tenho certeza que até o último dia da minha vida, eu quero servi-lo e apresentar a perfeita e a boa vontade de Deus para a vida das pessoas. Que você possa ser abençoado com essa palavra, que essa palavra possa tocar no seu coração, que você possa ter certeza que eu estou orando para que você experimente, para que você seja moldado conforme a vontade dos céus, para que você tenha uma mente transformada, para que essa pandemia não te deixe aí encroado pelos cantos, não te deixe ranzinza por aí, não te deixe estressado, não te deixe apenas pensando que o mundo vai acabar mesmo. Essa é a única certeza que nós temos, é um dos sinais dos tempos, você precisa ficar atento. Mas que Deus te dê até o último suspiro da sua vida, criatividade para viver o tempo de hoje na presença do Senhor e apresentar Jesus para as pessoas e viver a boa vontade dEle, a perfeita e agradável vontade dEle, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai querido, essa palavra mexe com nossos corações, a começar em mim, Senhor. Eu te peço nessa hora que o Senhor esteja transformando cada vez mais a minha vida. Transforme meu coração, transforme as minhas vontades, os meus anseios, e que em nome de Jesus, Senhor, cada dia eu possa ter um formato de Cristo Jesus, que cada irmão e cada irmã possa experimentar a boa, perfeita vontade dos céus, que a Tua presença possa ser notável dentro de cada casa, porque isso também é a transformação da vida, e que em nome de Jesus, nesse tempo nós possamos viver, Senhor, a graça maravilhosa do Senhor, e aquilo, Senhor, que o Senhor experimenta, que o Senhor quer que nós tenhamos, ó Pai, de experiência nesses dias. Eu oro neste momento, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa, por cada dificuldade de interpretação da Tua palavra, de entendimento da Tua vontade, e te peço no nome de Jesus, que nós possamos experimentar a Tua presença, mesmo dentro das nossas casas e distantes um do outro.
Oro agradecido ao Senhor por essa palavra e entrego a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nome de Jesus. Você recebe essa palavra aí? Diz amém, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, né? Nós estamos já caminhando para o encerramento desse momento precioso na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar, te dar coragem, te dar ânimo, te dar disposição para viver a vontade dEle e, sobretudo, praticar aquilo que a palavra de Deus está nos orientando. Mas eu quero, neste momento, orar com você. Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e ficasse mesmo em espírito de oração e colocasse diante do Senhor os anseios do seu coração, os pedidos de orações. E nós vamos pedir ao Senhor para alcançar a sua vida nesse tempo, que a graça maravilhosa dele possa permear a sua vida de tal forma que você possa ser transformado pelo poder de Deus. Feche seus olhos e ore ao Senhor aí onde você está. Eu quero confirmar com você essa oração diante de Deus. Pai, nós queremos te louvar, sobretudo, ó Pai, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus, Senhor, que não mede esforços para nos abençoar. E nessa hora eu quero apresentar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos jovens, dos adultos, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja respondendo, Senhor, as orações de nossos irmãos. Senhor, tantas pessoas que estão sofrendo por causa de sonhos não realizados, por causa, Senhor, de muitas coisas que precisam ser alcançadas dentro das suas casas, de relacionamentos, ó Pai, que precisam ser restaurados, por causa, Senhor, de sonhos que foram frustrados, de sentimentos, de angústias do seu coração. Há quantos, Senhor, também estão sofrendo com o luto da percas de pessoas nesses tempos, ó Pai, de pandemia, de vírus. E eu quero te pedir que o Senhor esteja suprindo a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, consolando aqueles que precisam de consolo, carregando no colo aqueles que precisam ser carregados. E sobretudo, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo os enfraquecidos. Deus, em nome de Jesus, como igreja e como pastor, nós apresentamos no teu altar essas pessoas que agora estão aí nas suas casas, debruçadas sobre os seus rostos, muitas vezes chorando e pedindo a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos porque nós cremos. Abençoa seu povo, abençoa sua igreja, abençoa esse irmão, essa irmã, esse querido amigo que nos assiste, as pessoas que necessitam, Senhor, de uma intervenção dos céus. Nós colocamos diante de Ti, porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, Deus abençoe, que essa palavra possa atingir seu coração, que a sua vida possa ser alcançada, e que o amor de Jesus possa ser percebido por você. Jesus te ama, Ele quer te ver bem. Jesus quer você desfrutando o melhor deles. Deus quer que você experimente uma vida em abundante, em nome de Jesus. Queridos, nós já estamos chegando ao final de mais um culto e queremos apresentar para vocês, deixar alguns avisos, né? Nós vamos estar nas terças-feiras às 8 horas, nós temos exibido uma mensagem, estamos orando, estamos colocando nossos pedidos. Você pode mandar o seu pedido, tem chegado vários pedidos pelo grupo de WhatsApp. Nós temos orado por esses pedidos apresentados diante de Deus. E eu queria que você, como igreja, você, meu irmão e minha irmã, reservasse um tempo para poder nos acompanhar, refletir com a gente na palavra. E depois da reflexão, que nós encerramos a reflexão, cada um nas suas casas, apresentem a Deus os pedidos que têm chegado aí pelo WhatsApp. E que você também possa mandar os seus pedidos, pode mandar os seus pedidos através aí do chat que enquanto o culto acontecia, antes do culto terminar, você pode mandar. Se você não mandou, mande também pelo WhatsApp da igreja, que nós estaremos orando. Se você não quiser colocar direto no grupo, pode mandar direto no meu WhatsApp, que está no grupo da igreja, e esteja em oração. Nas quartas-feiras nós temos as nossas células, está acontecendo online, né, também, via conferência, via Zoom, via Google Meet, os meios e os links são disponibilizados para que você possa entrar. Todos esses irmãos estão prontos para receber, para orar com você, para compartilhar a palavra, para te ouvir e para edificar a vida um do outro. Domingo de manhã nós temos nossa escola dominical. Todos os domingos às 10 horas, você pode observar o grupo aí no nosso link, está disponível e você pode participar das nossas salas de escola dominical, tá? Então, esperamos por você lá.
Quero agradecer, louvar a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, pelo suprimento de Deus nessa casa de oração. Quero que você esteja à vontade, né, para trazer seu dízimo aqui na igreja. Na parte da tarde é um momento melhor que você pode trazer e depositar no gasofilácio, ou nos comunicar que nós faremos com que esse dízimo chegue até a tesouraria da igreja ou na conta da igreja. Mas nós queremos facilitar esses meios para você também. Quero louvar a Deus pelas pessoas que têm doado cesta básica. Temos suprido pessoas, pelo menos 5 famílias têm sido supridas através das nossas cestas básicas. Esse mês, né, nos meses anteriores, nós tivemos várias cestas e Deus é louvado por isso. Nós continuamos com a nossa oferta missionária. Ela vai até o mês de outubro. Você pode mandar a sua oferta missionária, que nós encaminhamos para a sede nacional, a sede regional e sede regional, aos campos missionários. E de alguma forma você pode contribuir com esses campos missionários. No domingo, todos os domingos nós temos nosso culto, tá? O culto normal, o culto que nós já estamos encerrando, sempre às 19 horas. Fique atento que o culto começa às 19 horas exatamente. Às 19 horas nós soltamos ali a contagem regressiva e o culto já começa. Às 18 horas nós temos o culto Kids para as crianças. No domingo anterior tivemos um contratempo, né? Mas estamos ajustando para que aconteça o culto para as crianças, a palavra para as crianças, a chegar aos corações dela, através do Ministério, Departamento Infantil. Nós estamos preparando algo especial. Prepare aí você papai e você mamãe para ouvir a palavra junto, acompanhar e colocar aí para que eles possam ser pastoreados, acolhidos, edificados e ministrados através do departamento, dos professores, dos integrantes, né, do departamento infantil. Amém, queridos? Qualquer dúvida, qualquer outra informação, nós faremos no grupo da igreja e você vai estar sempre bem informado. Nós queremos neste momento encerrar, como nós fazemos todos os domingos, cantando a bênção. E eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está e colocar a sua mão no sentido de receber. Eu creio que o Senhor vai entregar algo para você aí nessa semana, enquanto você tem que colocar isso com fé diante do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e te dê a plena paz, a paz que excede todo o entendimento. E eu quero fazer um desafio para você. Essa semana, queria que você ligasse para alguém da igreja. Você vai pegar o seu telefone, ligar e vai orar com ele, conversar. Se você não for orar, pelo menos conversar e ver como é que ele está. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Uma semana na presença de Deus. Amém.